Espero que vocês estejam bem. Aqui quem vos fala é o professor Vinícius Gomes e a gente vai dar continuidade ao módulo 4 de avaliação do estado nutricional da cana-de-açúcar. Na primeira parte desse módulo, a gente discutiu sobre a diagnose visual e agora nós vamos discutir sobre a avaliação do estado nutricional realizada por meio da diagnose foliar. Tá certo? O primeiro aspecto que a gente precisa esclarecer com relação a esse assunto é o que vem a ser essa diagnose foliar, que nada mais é do que a avaliação do estado nutricional da cana-de-açúcar por meio da análise química de uma folha diagnóstica, que a gente vai ver mais na frente. Existe até uma discussão na literatura se a folha mais adequada para fazer essa avaliação seria a folha mais 1 ou a folha mais 3. E a preferência pelas folhas é que, de um modo geral, as folhas representam a parte da planta que melhor reflete as variações de suprimento de nutrientes. Ela é uma parte da planta que geralmente é sensível a essas variações nutricionais e, consequentemente, ela pode externar essas variações. Assim, é importante a gente destacar que, embora esse método seja muito empregado, ele tem algumas limitações. O primeiro, eu já falei anteriormente, começa pela folha ser amostrada. Existe uma discussão se é a folha mais 1 ou a folha mais 3. Outro aspecto importante é a época de amostragem. A gente vai encontrar na literatura autores indicando a coleta da folha mais 3 aos 4 ou 5 meses de idade. Outros colocam a recomendação na fase de crescimento máximo da planta. E eu já vi trabalho até fazendo a coleta de folha com 10 meses. Outro aspecto que limita um pouco a utilização dessa metodologia seria as faixas de concentração média, que a gente tem na literatura essas faixas definidas muitas vezes por meio de variedades que hoje já não são mais plantadas. Aí a gente se questiona se de fato esses valores servem para a gente fazer um comparativo com os genótipos que atualmente eles são cultivados. Tá? Quando a gente trabalha com a diagnose foliar como ferramenta para avaliação do estado nutricional da cana-de-açúcar, a gente tem que ter o entendimento de que existe uma relação entre a concentração do nutriente na folha diagnóstica da cana e a produtividade do canavial. De modo que a gente consegue identificar 3 zonas. Uma zona chamada de zona de deficiência, que ocorre quando o teor do nutriente na folha é baixo e o crescimento da planta vai ser reduzido. Mas se eu adiciono fertilizante para suprir a deficiência de determinado nutriente, que ali está limitando o crescimento, o que é que acontece? Eu tenho incrementos na produtividade, até chegar a uma zona chamada de zona adequada. Nessa região, a gente tem aumento na concentração do tecido foliar, mas a gente não consegue identificar crescimentos acentuados. É uma zona de estabilidade, é chamada de zona adequada. E chega um momento onde a disponibilidade do elemento é tão elevada que ele acaba entrando numa zona chamada de zona de toxicidade. Tá certo? Uma faixa importante que a gente vai discutir até um pouco mais na frente seria a faixa de concentração crítica, que corresponde à concentração abaixo da qual o crescimento é reduzido. Representa perto de 90% da produtividade máxima da cultura da cana-de-açúcar, tá certo? A gente pode considerar isso, 90% a 95%. Bem, moçada, um aspecto importante a ser considerado na avaliação do estado nutricional, utilizando como ferramenta a diagnose foliar, é a identificação da folha de diagnóstico, que vai ser utilizada para a gente avaliar o seu teor
e comparar com os valores de referência na literatura, tá certo? Com relação à identificação das folhas, a maioria dos trabalhos que avaliaram o estado nutricional de cana-de-açúcar tem recomendado a utilização para o diagnóstico da folha, a coleta da folha +3, que seria a terceira folha de cima para baixo, que apresenta a zona ligular, ou seja, o colarinho totalmente visível, tá certo, pessoal? Alguns autores, eles também têm recomendado a coleta da folha +1, mas como a maioria dos trabalhos tem citado a utilização da folha +3, eu optei aqui, nesse curso, de recomendar para vocês a coleta dessa folha +3 para avaliação do estado nutricional. E assim, a gente não vai trabalhar com a folha inteira, na verdade a gente utiliza o terço médio dessa folha, excluído a nervura central. Então, basicamente, esses são os passos utilizados na identificação das folhas. A gente tem que ter cuidado nessa fase, porque do mesmo jeito dos cuidados que a gente tem que ter na amostragem do solo, uma amostragem inadequada de folha não pode ser corrigida no laboratório. Portanto, a gente tem que fazer essa coleta com o máximo cuidado possível, para que de fato ela represente a realidade do canavial que eu estou trabalhando. Tá certo? Com relação à época da coleta, a gente tem que levar em consideração que ela deve ser retirada precocemente, para que haja tempo suficiente de a gente corrigir os prováveis problemas. Tá certo? Oliveira, ele tem recomendado para a cultura da cana a coleta das folhas na fase de crescimento máximo das plantas, enquanto Raj e colaboradores, ele tem recomendado a retirada das folhas aos 4 ou 5 meses de idade do navial. Tá certo? Com relação a essas amostras, essas amostras, para a gente ter uma boa representatividade do talhão, o Bernardo Van Rage, ele recomenda a coleta de 100 folhas num talhão de 10 hectares, tá certo? Essas folhas coletadas, a gente só vai trabalhar com o terço médio, descartando, consequentemente, tanto as pontas quanto as bases, tá certo? Nessa imagem a gente vê a foto do corte com o objetivo de deixar somente o terço médio dessas folhas +3. Já aqui a gente já tem, na primeira, o terço médio com a nervura central e na segunda imagem já o limbo foliar com a nervura central tendo sido retirada, tá certo? E a gente vai trabalhar justamente com esse limbo foliar sem a nervura central. Após a retirada da nervura central, pessoal, esse limbo foliar ele segue para a estufa, onde essas folhas serão secas a uma temperatura de 65 graus até atingirem massa constante. O que na prática ocorre, a gente tem tirado esse material vegetal depois de 72 horas. Tá certo? Passado esse tempo, esse material vai ser triturado em moinho do tipo Illy e na sequência vai ser pesado em balança analítica, sendo essa massa aí variável em função da metodologia que vai ser empregada para a análise, tá certo? Após a pesagem, esse material vegetal ele vai ser inserido num tubo de digestão, onde passará para digestão sulfúrica, caso a determinação posterior seja de nitrogênio, ou uma digestão nítrico-perclórica, se for para determinação dos outros elementos. Tá certo? Tudo tranquilo? Vamos para frente, né? Aqui a gente tem na primeira imagem a transferência do material seco e triturado no moinho ao tubo de digestão. Na sequência aqui no tubo a gente está inserindo a mistura de sais
necessárias para o processo de digestão sulfúrica, tá certo? Que é a primeira etapa da análise de nitrogênio segundo o método de Kidman. E aqui, nessa imagem, tem o final da digestão sulfúrica com o extrato na coloração verde azulado. Então aí a gente tem algumas imagens da primeira fase da análise do nitrogênio, que começa com essa digestão sulfúrica. Aqui, pessoal, só para ilustrar, a gente tem a segunda fase da análise de nitrogênio, segundo a metodologia de Kidman. O material que foi digerido na etapa anterior, ele vem para aqui, tá certo? Esse material vai receber uma solução concentrada de hidróxido de sódio, que é colocada aqui nessa parte superior, e a gente vai despejando gradativamente, abrindo essa torneirinha aqui. Esse material que foi digerido, o nitrogênio estava na forma de amônio, tá certo? Porque ele foi digerido com ácido sulfúrico, é o sulfato de amônio. E então, esse amônio, à medida que vai recebendo esse hidróxido de sódio, ele vai sendo convertido em amônio e vai passar para aqui, para essa solução receptora de ácido bórico mais indicadores. É importante destacar que à medida que essa amônia vai passando por essa solução de ácido bórico, esse borato de amônio que vai sendo formado, pessoal, vai adquirindo a coloração verde, tá certo? Vai adquirindo a coloração esverdeada. E na sequência, esse material aqui vai ser titulado com ácido clorídrico, mas também tem literatura que cita ácido sulfúrico, para na sequência a gente ter a quantidade de nitrogênio no material vegetal que foi primeiro digerido, destilado, na sequência vai ser aqui a digestão nítrico-perclórica, é a primeira etapa para outras análises que são necessárias para a determinação dos nutrientes, tá certo? Só aqui algumas vantagens, é comum no laboratório fazer essa pré-digestão nítrico-perclórica, que a gente deixa a amostra em contato com o ácido nítrico por uma noite. Com quais objetivos? De evitar espirros da digestão, diminuir o tempo de digestão, diminuir o consumo de energia elétrica e diminuir a possibilidade de explosão. Aqui a gente tem fechado esses tubos digestores com esses frascos de penicilina para evitar o desprendimento de óxido nitroso. Aqui o equipamento utilizado na determinação do fósforo, que é o espectrofotômetro. Pessoal, depois que a gente quantifica os teores foliares, a gente faz a comparação com faixas de concentração de nutrientes considerados adequados. E a gente vai encontrar isso na literatura, tá certo? Para a cana-de-açúcar, existem alguns valores que são referenciados por Malavolta, por Rage e por Orlando Filho, tanto para cana-planta como para rebrotas. E esses valores eles servem de indicativos para saber se a planta se ela está deficiente, se está na faixa considerada adequada ou se está acima da faixa considerada adequada, certo? Só é a gente comparar com os resultados aqui dessas faixas de concentração. Isso foi o que a gente fez aqui nesse estudo conduzido com 3 variedades de cana, tá certo? Na fase de crescimento máximo a gente amostrou a folha mais 3 desse canavial e na sequência a gente analisou esses teores foliares, tanto de macro como micronutrientes, e comparou esses valores obtidos na análise foliar com os valores de referência mínimo e máximo citados na literatura brasileira, por Orlando Filho, Malavolta, Oliveira e colaboradores, como a gente pode observar aqui nesse primeiro gráfico, aqui primeiro para macronutrientes,
o segundo gráfico para macronutrientes. Observar, esse teu mínimo seria o teu mínimo citado na literatura, e aqui o teu máximo citado na literatura, e aqui os resultados das 3 variedades que a gente trabalhou nesse ensaio. Então a gente percebe que para fósforo, todas as variedades estavam numa faixa considerada adequada, situaram-se entre o mínimo e o máximo citados na literatura, tá certo? E esse comportamento para potássio não foi o mesmo. Por exemplo, a RB 867515, em comparação com o valor mínimo citado na literatura, essa planta aí ela estava deficiente de potássio se a gente utilizar esse valor como referência para comparativo, tá certo? Aqui nós temos os resultados de micronutrientes. A gente, só olhando aqui o cobre, a gente percebe que as 3 variedades que a gente estava trabalhando apresentou teor foliar para cobre inferior à faixa considerada adequada, ou seja, estava abaixo do mínimo citado na literatura. Outro estudo, conduzido também pelo grupo de pesquisa do qual faço parte, nesse trabalho a gente avaliou o efeito de substâncias úmicas e de algas marinhas na produtividade da cana-de-açúcar, tá certo? Então, na fase de crescimento máximo da RB 867515, nós fizemos uma amostragem da folha mais 3. Essa folha mais 3 foi coletada. Na sequência, nós retiramos a nervura central e trabalhamos somente com o terço médio dessas folhas. Essas folhas foram secas em estufa de ventilação forçada. Na sequência, passaram por moinho do tipo Willy, foram pesadas e na sequência foram para o tubo de digestão, fazendo digestão sulfúrica para análise de nitrogênio e nítrico perclórica para os outros nutrientes, tá certo? E no final nós encontramos essa concentração tanto de macro como de micronutrientes na folha mais 3. E o que é que a gente percebe aqui com esse trabalho? A gente aplicando essas substâncias úmicas, a gente influencia o estado nutricional dessas plantas, onde a gente percebe que para alguns nutrientes, por exemplo, o magnésio e o enxofre, existe uma diferença no teor foliar entre as plantas que receberam esse tratamento com substâncias úmicas e aminoácidos de extrato de alga marinha, em comparação ao controle que não recebeu esse tratamento. Aqui a gente tem outro estudo. Esse aqui foi um trabalho que a gente conduziu com gesso agrícola. A gente avaliou se o estado nutricional foi influenciado pela aplicação do gesso. E a gente verificou que o gesso não influenciou o estado nutricional para macronutrientes, para as variedades que a gente trabalhou nesse experimento. Contudo, as variedades apresentaram diferenças entre si, entre os teores foliares, tá certo? Mas aí o gesso não teve influência. A gente acreditava que pelo menos para cálcio e enxofre, como o gesso ele fornece esses elementos, e esses elementos são elementos essenciais, talvez ele fosse influenciar na produtividade da lavoura, tá certo? Então, finalizando esse módulo 4, onde a gente trabalhou com a avaliação do estado nutricional, inicialmente com a diagnose visual e agora com a diagnose foliar, eu deixo essa mensagem aqui de Leonardo da Vinci, que os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até o próximo módulo. Um grande abraço.